Você já ouviu falar de lugares tão misteriosos que até a ciência não consegue explicar? No vídeo de hoje, vamos explorar alguns dos mistérios mais assustadores e inexplicáveis do nosso planeta. Prepare-se para descobrir o desconhecido. Quem nunca ficou de cabelo em pé com as histórias do Triângulo das Bermudas, hein? Essas histórias são contadas há gerações e cada uma parece mais assustadora que a outra. Essa área no Oceano Atlântico Norte, entre a Flórida, Porto Rico e as Bermudas, é palco de sumiços misteriosos há séculos. Desde tempos antigos, navegadores e pilotos relatam eventos inexplicáveis. Navios inteiros, aviões lotados, tudo desaparecendo sem deixar rastros. É como se o mar os engolisse sem deixar vestígios, alimentando ainda mais o mistério. Desde o século XV, relatos de bússolas pirando, falhas inexplicáveis em equipamentos e embarcações, sumindo em meio a um mar aparentemente calmo, assombram marinheiros e aviadores. Esses fenômenos desafiam a lógica e a ciência. O que será que acontece nesse pedaço de oceano? Será que existe uma força desconhecida agindo ali? Seria uma explicação lógica, como tempestades repentinas, falhas humanas ou correntes marítimas perigosas? Essas são algumas das teorias mais aceitas pelos cientistas. Ou será que estamos lidando com algo mais sinistro? Algo que desafia nossa compreensão e nos faz questionar a realidade. Alguns acreditam em portais para outras dimensões, abduções alienígenas e até mesmo em uma base secreta do governo americano. Essas teorias, por mais fantásticas que pareçam, têm seus seguidores. As teorias da conspiração correm soltas, mas a verdade é que ninguém sabe ao certo o que acontece no Triângulo das Bermudas. Cada nova teoria só aumenta o fascínio e o medo em torno desse mistério. E é exatamente isso que o torna tão assustador, não é mesmo? A incerteza, o desconhecido, o que está além da nossa compreensão. O Triângulo das Bermudas continua a ser um dos maiores enigmas do nosso planeta. No meio do deserto do Peru, encontramos um dos maiores enigmas arqueológicos do mundo: as linhas de Nazca. Essas linhas misteriosas têm intrigado cientistas, historiadores e curiosos por décadas. Imaginem só desenhos gigantescos, alguns com mais de 200 metros de comprimento, representando animais, plantas, figuras geométricas e até mesmo um astronauta. Cada figura é um testemunho da habilidade e da criatividade dos antigos Nazcas. Mas quem fez essas linhas? E por quê? Essas perguntas têm gerado inúmeras teorias e debates acalorados. As teorias são muitas. Desde pistas de pouso para naves alienígenas, até um calendário astronômico super avançado. Alguns acreditam que as linhas serviam como um meio de comunicação com seres de outro mundo. O mais intrigante é que essas linhas só podem ser vistas de cima. Isso levanta a questão: como os Nazcas conseguiram criar algo que só pode ser plenamente apreciado do ar? Como uma civilização que viveu há mais de 1500 anos, sem aviões ou drones, conseguiu criar desenhos tão complexos e precisos? Eles usaram técnicas simples, como estacas e cordas? Ou havia algo mais em jogo? Seria possível que eles tivessem ajuda de fora? A ideia de que extraterrestres poderiam ter influenciado ou ajudado na criação das linhas de Nazca é fascinante e controversa. Ou será que subestimamos a inteligência e a capacidade dos nossos ancestrais? Talvez eles fossem mais avançados do que imaginamos, com conhecimentos que se perderam ao longo do tempo. As linhas de Nazca são um lembrete de que ainda temos muito a aprender sobre o passado e que a história está repleta de mistérios que talvez nunca sejam totalmente desvendados. Cada nova descoberta nos aproxima um pouco mais da verdade, mas também nos lembra de quão vasto e desconhecido é o nosso passado. O Lago Baikal. Criaturas misteriosas nas profundezas. Lá na Sibéria gelada, encontramos o Lago Baikal, o lago mais profundo e antigo do mundo. Suas águas cristalinas escondem uma rica biodiversidade, mas também guardam segredos sinistros.
Lendas e relatos de pescadores falam sobre criaturas gigantescas que habitam as profundezas do lago. Seriam lulas gigantes, peixes pré-históricos ou algo ainda mais assustador? Os moradores locais contam histórias de luzes estranhas que emanam do fundo do lago durante a noite, e alguns até afirmam terem visto OVNIs entrando e saindo da água. Será que existe uma base alienígena subaquática no Lago Baikal? A ciência ainda não tem respostas para todos os mistérios que cercam esse lugar, o que só aumenta o fascínio e o medo que ele causa. O som do bloop, monstros marinhos. Existem? Em 1997, um som misterioso e assustador foi captado por microfones da Marinha Americana no Oceano Pacífico. Era um som ultrapotente, muito mais alto do que qualquer som já registrado de uma criatura marinha conhecida. Os cientistas o chamaram de bloop. A pergunta que não quer calar é: o que diabos era aquilo? Especula-se que o bloop poderia ter sido produzido por um animal colossal, muito maior do que qualquer baleia já vista. Seria um kraken? Um megalodonte? As teorias mais fantasiosas falam até mesmo de um Cthulhu adormecido nas profundezas. Apesar de a explicação mais plausível ser o som de icebergs gigantes se partindo, o bloop continua sendo um dos grandes mistérios da criptozoologia. O caso de Dyatlov Pass. O que aconteceu na Montanha Mortal? Preparem-se, porque essa história é de arrepiar os cabelos. É um mistério que desafia a lógica e a razão. Em 1959, um grupo de 9 experientes esquiadores russos morreu em circunstâncias para lá de bizarras nos Montes Urais. Eles eram jovens, cheios de vida e prontos para uma aventura. O que era para ser uma expedição de rotina se transformou em um dos maiores mistérios não resolvidos do século XX. A jornada começou com entusiasmo, mas terminou em tragédia. Quando a equipe de resgate encontrou o acampamento, se deparou com uma cena chocante. As barracas estavam rasgadas de dentro para fora, como se algo tivesse atacado os esquiadores. O que poderia ter causado tal pânico? Alguns corpos foram encontrados descalços e apenas com roupas íntimas, em meio à neve. Por que eles teriam deixado suas barracas em tais condições extremas? Outros apresentavam fraturas ósseas inexplicáveis, queimaduras e até mesmo altos níveis de radiação. Como esses ferimentos poderiam ter ocorrido? O que teria acontecido com aqueles jovens? Ataque de animais selvagens? Hipotermia? Ou algo ainda mais aterrorizante? Um teste militar secreto que deu errado? Haveria alguma operação clandestina acontecendo naquela área remota? Ou algo ainda mais sinistro? Luzes estranhas foram vistas no céu naquela noite fatídica. As teorias são muitas, mas nenhuma delas consegue explicar completamente os eventos sinistros do caso de Dyatlov Pass. Cada nova descoberta traz mais perguntas do que respostas. E assim, o mistério da Montanha Mortal continua a intrigar e fascinar, deixando todos a se perguntarem: o que realmente aconteceu naquela noite gelada? Os mistérios mais assustadores e inexplicáveis do planeta. E aí, pessoal, conseguiram chegar até o final sem apagar a luz? Esses foram apenas alguns dos mistérios assustadores que rondam o nosso planeta. Cada um deles, com suas peculiaridades e teorias, nos mostra que o mundo é um lugar muito mais misterioso do que imaginamos. E aí, qual desses mistérios te deixou mais intrigado? Será que algum deles tem uma explicação lógica? Ou estamos lidando com forças que vão além da nossa compreensão? Conta pra gente nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos sobre mistérios, história, ciência e tudo de mais fascinante que o nosso planeta tem para oferecer. Até a próxima!